Aqui em Isaías 37, que diz assim: a história de um homem que ele, tendo sido confrontado, este homem era um rei do povo de Israel, e ele sendo confrontado pelo inimigo poderoso, que era outro rei, tendo recebido mensagens, afrontas de que iria ser destruído por esse rei, e ele tendo um exército menor do que o exército do inimigo, ele sabia que se ele entrasse em uma guerra ele iria perder, mas ele colocou a sua fé em Deus. Ele colocou a fé naquele que tudo pode, naquele que pode operar o milagre. Aqui o rei Ezequias, em Isaías 37, nos é contado a história dessa provação que ele passou, dessa luta que ele passou com o outro rei, inimigo do povo de Israel, que o povo de Israel iria entrar nessa luta com esse inimigo, iria entrar nessa luta com esse rei adversário, e ele sabia que eles não tinham chance sozinhos de vencer aqueles inimigos que eram mais poderosos que eles. Os inimigos vinham com furor e vinham para destruir, para matar todos ali, para dominar, e eles iriam ser escravos daquele povo, eles iriam ser mortos por aquele exército inimigo, por aquele povo inimigo. E ali Ezequias, ele coloca tudo diante de Deus, ele faz uma oração e ele entrega essa causa diante do Senhor. E ali o Senhor fala com ele, que nada iria acontecer com ele, que era tudo Jesus, Deus que ia fazer, Deus iria operar tudo ali por ele. Por quê? Porque ele colocou tudo diante dele, colocou tudo diante de Deus. Quando você coloca a sua prova diante de Deus, e você confia que ele vai te ajudar, ele não somente te ajuda, como ele toma para si aquela luta por você. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma provação, se está sendo desafiado, está sendo afrontado como este rei estava sendo, se você pega essa afronta, vai no altar, coloca diante de Deus esse acontecimento, esse fato, Deus nada mais, nada menos que toma para si esta coisa, esta prova, esta luta, Deus toma para si. Deus vai lutar por você. Se você entregar na mão dele, ele luta por você. Toda vez que Deus toma a prova de um servo, ele mesmo luta. E quando Deus luta, não tem quem possa derrotar a Deus. Deus, ele é tudo. Não há nada que possa se contrapor a Deus, fazer frente com Deus. Porque Deus é tudo. Deus é Deus. Não há nada como Deus que possa se comparar a Deus. Nem um exército de bilhões de pessoas, nem um rei assustador, um rei afrontoso e todo o seu exército. O que acontece depois, futuramente aqui? Um anjo, vai até um acampamento inimigo, ali os acampamentos, eles reunidos ali, um anjo, o Senhor Deus manda. E ele acaba com todos aqueles que estavam ali naquele acampamento. Eles estavam lá, prontos para atacar Israel, reunidos no mesmo lugar, todos ali. E ali o Deus manda um anjo. Quando Deus manda um anjo, o anjo mata 32 mil, se eu não me engano. Por aí, vamos ler aqui. Então saiu o anjo do Senhor, feriu 185 mil. O anjo matou 185 mil homens, 185 mil soldados. Por quê? Por causa da oração de um servo de Deus. Por causa de oração do que aquele que confia em Deus. O que o rei Ezequias fez aqui? Vamos ler. Aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, se cobriu com um saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Ele se fez de luto ali. Ele não se fez de luto. Ele entrou em luto ali, mas ele não entrou em luto e ficou, ai meu Deus, agora eu não tenho mais solução, não sei mais o que fazer, agora eu estou perdido, agora é morte. Não. Vamos ver o que ele fez aqui. Vês que vamos, o quê? E ele mandou um recado dizendo que era dia de angústia, dia de tristeza. Assim que, neste momento, o rei Ezequias, ele se veste de pano de saco, então ele se apresenta diante de Isaías. Isaías, então, movido pelo Espírito Santo de Deus, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, manda o recado a Ezequias, dizendo para ele não temer, que tudo estava na mão de Deus.
Então ali o rei Ezequias descansou, deixou na mão de Deus, e o que aconteceu? A vitória veio prontamente. O que é que a gente, como crente, tem que fazer hoje em dia? A gente, como crente, hoje em dia, a gente não pode andar com medo, a gente não pode andar temendo na nossa caminhada, porque o crente que anda com medo atrai o que é mal. O crente que ora com medo atrai o que é mal. A pessoa que ela anda por aí com medo, ela anda por aí cabisbaixa. A pessoa que anda com medo, ela teme falar com os outros, ela teme onde ela vai, ela quer ficar só em casa. Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que ser forte e corajoso, a gente tem que ter fé em Deus. Se você anda por aí só com medo de enfrentar uma situação ou com medo de um problema que está muito grande na sua vida, você está se covardando, você está não cumprindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o crente tem que ser um homem de fé ou uma mulher de fé. O crente, o filho de Deus, ele tem que ser um homem de fé porque o Senhor Jesus, ele disse para a gente ser imitador dele. O Senhor Jesus, ele não andava por aí com medo de ser perseguido. O apóstolo Paulo não andava por aí com medo de ser perseguido. Porque toda vez que a gente prontamente se obedecer a Deus, a gente realmente colocar a nossa vida na mão de Deus, a gente sempre vai ter perseguição. Mas não é por isso que a gente tem que andar com medo. Porque a gente sabe que mesmo a gente tendo inimigos, Deus vai enviar seus anjos e vai proteger a gente de qualquer coisa que seja. Então por que o irmão Ezequias teve medo? Se ele sabia que o Senhor Deus ele iria proteger o seu povo. Ezequias não precisava ficar com medo de Rabsaque. Ele podia muito bem colocar na mão de Deus, entregar ao profeta, ele iria receber a provisão de Deus. Então, o que é que a gente tem que fazer de agora para frente? Senhor, eu estou saindo de casa, me protege, me guarda, que esse mundo está terrível, mas eu não vou andar com medo, eu não vou andar por aí assim, nervoso, porque Deus é comigo, Deus é maior, Deus está do meu lado, eu não tenho medo de homem, eu não tenho medo de demônio, eu não tenho medo de provação, de luta, de pecado. O Senhor Deus já morreu na cruz, Senhor Jesus. Deus se fez carne e morreu na cruz por nós, para nos salvar do pecado, do inferno, de tudo que era mal. Então, a partir de hoje, coloca na sua mente, a gente não precisa temer nada. O inimigo, ele nos controla pelo medo, ele nos controla falando na nossa mente que a gente não pode, que a gente é fraco, e nós realmente somos fracos. Mas ele se esqueceu que Deus deixou a palavra dele e a palavra de Deus nos faz forte. O Espírito de Deus na nossa vida nos faz forte. Então, toda vez que o crente se coloca no altar, se coloca na mão de Deus, Deus vai dar força para ele suportar qualquer que seja a provação que ele passar. Ali o rei Ezequias estava num modo que ele não sabia o que iria fazer, ele não sabia como que ele iria proteger o povo, porque o exército inimigo era maior. Ele iria, se não fosse por Deus, ele iria ser destruído, iria ser morto, escravizado. Mas ele sabia que ele tinha um Deus maior. Ele sabia que ele tinha um Deus que pode tudo. Eu vejo muitas pessoas com medo, muitos crentes com medo, muitas pessoas que não têm fé em Deus como deveria ter. Se você está passando por um pecado, se você está enfrentando um pecado, se você está enfrentando luta na sua casa, você tem que colocar tudo na mão de Deus, porque Deus vai resolver. Ah, mas é muito fácil falar. Com certeza é muito fácil falar, difícil é fazer, né? Mas não é difícil quando você confia em Deus. Quando você confia em Deus, você coloca tudo na mão dele e ele vai fazer tudo para você. Quer ver, irmão, o seguinte? Se você está no pecado de mentiras, você não consegue parar de mentir para o seu chefe, você mentiu, contou uma história diferente daquele que tinha que contar, e agora tem que ficar sustentando essa mentira, senão você vai pagar um alto preço. Isso acontece muito com as pessoas, é normal isso acontecer. O que é o certo você fazer? Você desmentir aquela mentira a partir do momento que você aceita Jesus, porque o cristão não pode andar com a mentira na sua vida. A mentira só atrai desgraça, só atrai destruição. Então o que você tem que fazer? Qual é a ação? Meu Deus, eu estou orando para o Senhor aqui, porque eu sei que eu menti e eu provavelmente vou ser demitido, provavelmente vou pagar uma grave consequência pela minha mentira, mas eu vou fazer o seguinte, eu prefiro morrer salvo do que viver num pecado, numa mentira.
Eu prefiro ser demitido salvo do que continuar trabalhando na mentira, no pecado. A gente não deve sustentar o pecado na nossa vida, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja você encarar a verdade. Muitas vezes eu tinha, quando eu era criança, medo de dizer à minha mãe do que eu fazia com o que eu tinha feito de errado na rua. Mas o que acontecia, toda vez que eu falava a verdade para ela, às vezes nem acontecia algo tão grande e eu ainda estava de bem com Deus, ainda ficava de bem com Deus, além do peso que eu tirei das minhas costas. Sendo assim, a gente tem esse exemplo desse nosso irmão. E temos também o exemplo de que o diabo não atua na sua vida se você for uma pessoa de coragem. O diabo só atua na sua vida, só entra na sua vida, só encontra uma oportunidade de entrar na sua vida se você demonstrar algum tipo de hesitação, algum tipo de medo. O cristão ele tem que andar firme nas promessas de Deus e ser ousado e ser corajoso, porque Deus deixou aqui a sua palavra para direcionar nossos caminhos. A gente não anda perdido, não sei para onde eu vou, sou crente, agora não sei para onde eu vou. Como você não sabe para onde você vai, é porque você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é o caminho, a estrada que você tem que percorrer está aqui. A luta que você tem que lutar está aqui. A nossa luta não é contra o irmão do nosso lado, não é contra o seu chefe no trabalho. Nossa luta é contra o pecado, é contra o que é mal. E a nossa luta também é levar as pessoas a verdade, levar as pessoas aquilo que realmente liberta. O que vai te libertar não é palestra, o que vai te libertar não é celular, não é dinheiro, não é mulher, não é namorada, não é seu marido, não é ter casas luxuosas, carros luxuosos. Isso só vai te satisfazer o seu corpo, a sua alma terrena. Mas o seu espírito, ele vai ficar triste porque ainda vai faltar alguma coisa. E essa alguma coisa é Deus. Você precisa ter na cabeça que o diabo ele não vai conseguir entrar na sua vida se você for um homem sem medo, uma pessoa sem medo. Porque existe dois tipos de medo, o medo racional e o medo irracional. O medo racional é aquele que você sabe que não pode colocar a mão no fogo, senão você vai se queimar. Isso é medo normal. Medo racional é aquele que você sabe que não pode sair de casa muito tarde da noite e ficar perambulando na rua, porque provavelmente você vai ser ou roubado ou assaltado. Agora, o medo irracional é aquele medo, aquela coisa está me incomodando, mas eu não vou falar nada não, que tá bom assim, eles vão me julgar se eu falar alguma coisa. Esse é o medo irracional, esse é o medo de covardes. Além de outros exemplos, tá? Fica na fé.